Vambora, mulher! Já estamos chegando, hein? Eu sou Deise Guerra, junto com Carla Tenório e Bruna Justo, no nosso sofá, na nossa sala de estar. E nós trouxemos hoje, gente, uma convidada. Peraí. Voltei a me ajeitar para falar sobre ela, que é muita coisa. Eu disse para ela que ela mesma ia se apresentar, porque é tanto pós, é tanta graduação, que ficaria muitas informações para mim. Eu falei, Lu, eu vou pedir para você se apresentar. E eu posso te dizer que essa mulher, além de ser incrível, é apaixonante. E é uma autoridade naquilo que ela determinou fazer. Então, se apresente. Bom, em primeiro lugar, muito obrigada a essas mulheres maravilhosas pelo convite. E vamos lá, sou nutricionista, eu tenho uma clínica de odontologia associada e integrativa com a nutrição. Sou pós-graduada em gastroenterologia, graduanda em nutrição clínica vegetariana e oncologia também, porque eu sou voluntária no Instituto Neomama. Sou voluntária também como líder da Igreja Lagoinha no Ministério de Mulheres. Então, minha vida são mulheres, saúde intestinal. Uau, gente, nosso encontro foi muito gostoso e desde o primeiro momento nós tivemos uma conexão divina. É isso que nós falamos sobre a nossa conexão. Sem dúvida, sem dúvida. Porque foram propósitos que se juntaram com o mesmo objetivo, de trazer saúde, bem-estar. E ela trabalha, gente, na Neomama, um projeto lindíssimo, fascinante. Eu estive lá com a Carlinha, dentro de uma palestra que ela fez há alguns dias, e como aquelas mulheres ficam felizes, sim, em viver aquele momento da palestra de educação, porque é isso que você faz ali, você está as educando a ter uma vida melhor, uma qualidade de vida melhor, e principalmente trazendo consciência. Eu acho que tudo começa pela educação. Eu me senti, assim, muito felizarda nesse encontro, porque eu também agora virei paciente... Porque eu decidi ter qualidade de vida. Chega de protelar, viu, meninas? Chega de protelar. Se precisa fazer algo, faça. E é essa decisão que eu tomei junto com a doutora Lu. Olha a intimidade, doutora Super. Lu. Ela odeia que eu chame ela de doutora. Ela quer que eu chame ela de Lu. E assim, eu tenho certeza que vocês vão amar tudo aquilo que ela disser. Porque tem um propósito muito grande. Porque tudo começa pelo mastigar. Isso que é o mais interessante. Ela ensina que primeiro começa pela boca, e aí sim, intestino e vida saudável. Uau! Perfeito. É mais ou menos isso? Sim. Assim, foi perfeita a sua colocação, Deise, porque, de fato, todo profissional da área da saúde, antes de ser um profissional, ele é um educador. Isso. Então, a proposta de consulta, a proposta de palestra é sempre, em primeiro lugar, educar. Nós somos educadores em primeiro lugar. Então, ter essa oportunidade de você poder replicar, né, passar aquele seu conhecimento para as pessoas que ignoram algumas informações que são fundamentais para a qualidade de vida delas, é o que me realiza todos os dias. Então, a consulta não é só uma consulta, meu formato de atendimento, e você já passou por essa experiência, é de educar, é de ensinar, é de poder ali desmistificar algumas coisas, é de você poder mostrar realmente o quanto você tem a possibilidade de adquirir conhecimento e fazer as suas melhores escolhas. E a partir daí, sim, você chegar no seu objetivo, que é ter mais disposição, ter mais saúde, longevidade. E claro que um corpo mais bonito. Claro. Mas isso é uma consequência dessas escolhas e dessa educação em relação à nutrição. E o que eu mais acho fascinante, Carla, e que a Carla pode falar muito sobre isso junto com a doutora, é que as pessoas têm essa coisa, a nutricionista é só para ter o corpo perfeito e esquecem da saúde. E eu descobri com a Lu que não é muito isso. Aliás, não é nada disso. Não é nada disso. E por que eu chamei a Carlinha agora para falar sobre isso? Porque tudo começa daqui. Exatamente. Tudo começa daqui. E quando nós trocamos a nossa mentalidade para uma mentalidade saudável, todo o corpo responde. Não é isso, Carla? É isso mesmo. E para vocês que já acompanham aquele projeto de 4 pilares de autocuidado na internet, que eu falo tanto para vocês,
cuidar-se física, mental, social e espiritualmente, tem tudo a ver com esse trabalho que a Luciana faz também. Eu fui assistir a palestra, fiquei muito feliz e dei esse retorno para ela imediatamente quando ela terminou a palestra. Essa visão integrativa de que nós não somos só um órgão, um pedacinho do corpo que a gente precisa cuidar. Isso. Hoje a gente não dicotomiza o ser humano mais. O ser humano é um organismo e tudo precisa estar em equilíbrio. E aí a gente precisa se cuidar. Física, mental. Mental, quando eu digo mental, vocês entendem que a gente fala também das emoções, né? Sim. Então é mental e emocionalmente. A parte social, a parte espiritual, todos esses pilares precisam estar em equilíbrio para que a gente tenha saúde, para que também a gente se sinta bonita, para que a gente tenha também saúde mental para lidar com os desafios cotidianos, que não são poucos nos dias atuais. Então, veja, está tudo interligado. E quando a gente cuida, principalmente na área dela, que você cuida da alimentação, todo o equilíbrio parte daquilo que você consome, né? Na medida em que você consome, você vai fazer essa máquina trabalhar a teu favor ou não. Exatamente. Então, é uma escolha muito importante, inclusive para a produção de saúde mental. Por isso que eu acho que até a Daisy acabou passando a bola aqui para mim, porque é bem sobre isso que a gente conversa. Aquilo que a gente ingere, a nossa ingesta é muito importante para a produção de saúde mental também. Porque tanto eu quanto a Luciana, a gente trabalha com o cérebro também. Ela com o segundo cérebro, o mais importante, que é o intestino. Então, veja, que é responsável por boa parte da nossa sensação de felicidade, né, Luciana? Sim, nosso Quer falar intestino um pouquinho sobre isso? produz serotonina. Isso. Sim. Então, um intestino saudável, a gente conversou, inclusive, aquele dia da palestra, da questão de nós termos o eixo intestino-cérebro. Então, o intestino, ele comunica diretamente com o cérebro, assim como o cérebro diretamente com o intestino. Sim. Então, se há um desequilíbrio em um dos dois, vai ter uma falha, vai ter um ruído de comunicação. E esse ruído de comunicação traz, assim, consequências absurdas, inclusive obesidade. Sim. Então, quando as pacientes buscam emagrecimento, a gente tem que ter esse olhar integrativo para que a gente possa ali planejar um protocolo para a gente seguir, para que chegue sim no emagrecimento, mas a gente tem milhares de coisas, centenas, dezenas, a gente vai indo do macro para o micro, até que nós chegamos nesse eixo intestino-cérebro. E a paciente que ela precisa primeiro começar ali a ter essa decisão, esse poder de escolha, a gente precisa também trabalhar a psicologia, para que ela entenda que essas escolhas vão interferir no resultado do intestino, Sim. nessa comunicação. Então, foi um casamento perfeito, porque a Carla, ela pensa exatamente como eu, e assim, não nos largamos mais, porque faz todo sentido. Que legal. O intestino-cérebro, inclusive a minha logo é exatamente isso, metade um intestino e metade um cérebro. Exatamente porque a gente precisa dessa integratividade para a gente conseguir desenvolver esses protocolos. Isso. E trazer para essas pacientes mais saúde. Então, ali, quando nós temos um intestino que tem uma alta permeabilidade, que tem grande vazamento, né? Vamos colocar assim, como se fosse um tecido o nosso intestino, a parede intestinal. Quanto mais fechadinha ela está, menos toxinas passam para o nosso metabolismo. Quanto mais permeável ela está, mais toxinas passam. E quanto mais toxinas passam, mais esses pacientes têm os sintomas negativos, inclusive depressão, cognição alterada, alteração de humor, indisposição, a insônia que a gente já falou, os efeitos baiacu que a gente chama, né, que é a disbiose, que é aquele estufamento, arrotos, aí tem as dores abdominais, refluxo. Gente, eu sei exatamente do que a doutora Lu está falando, porque vou contar um segredo, posso? Com certeza. Que a partir de agora não vai ser mais segredo. Eu sou ainda, porque comecei o tratamento agora, uma pessoa totalmente enfesada. De ficar 15 dias, 10 dias sem evacuar. E isso é doloroso demais. Aliás, foi numa conversa que nós nos ligamos por causa disso. Sim. E eu achei interessante que a primeira coisa que a Lu me perguntou quando estávamos conversando foi sobre a minha dentição. Como é a sua dentição, né? Como é a sua mastigação? Para ela começar a entender sobre o meu problema. Meu não. Era meu, né? Ex-problema. Ex-problema. Temporária. Temporária. E é muito difícil. Sabe por quê, gente? Olha, eu passei a vida inteira sem dormir direito, me sentindo cansada, inflamada, efeito estufa, emagrece, volta a engordar. E assim, sem fazer cocô. A insônia é cruel a insônia. Cabelo que cai, unha que cai.
é terrível, é distúrbio total. E quando eu encontrei a Lu, isso me trouxe esperança, porque eu descobri que eu poderia ter vida. E deixar de empurrar isso com a barriga. De fato, é isso que acontece com muitas mulheres. Gente, até na hora do sexo, isso interfere. Muito. Eu sentia muitas dores em algumas posições. A gente está falando de mulher para mulher, né? Então eu posso falar isso abertamente. Temos liberdade e intimidade. Estamos na sala da nossa casa, né? E assim, eu sentia dores terríveis até em algumas posições. E eu descobri que era por causa que o meu reto estava cheio. Claro, uma pessoa sem fazer cocô durante 15 dias, gente, isso é loucura. É loucura. E aí agora eu descobri que eu posso ter uma vida normal, saudável, porque o normal para as pessoas é ficarem doentes. Agora, empurrando isso para a barriga, porque não decidem procurar as pessoas certas para trazer qualidade de vida. Tudo a partir da decisão, não é, Bruna? Com certeza. É o que eu tanto falo sobre parar de negar o óbvio, né? Às vezes, e a ignorância também, que às vezes protege a gente, né? Então, quando a gente não tem conhecimento sobre alguma coisa, às vezes é comum. Mas na minha família todo mundo é assim. Todo mundo é assim. Lá em casa, todo mundo é assim. Ixi, a mulherada não vai no banheiro mesmo. São pessoas que às vezes têm até um tipo de criação que são convencidas de que é assim e elas não fazem nada para mudar, porque não entendem mesmo que pode ser uma doença mesmo, né? Que pode ser realmente algo que pode ser tratado mentalmente e fisicamente, né? A área da saúde está aí, né? Sim, perfeito. Não me deixam mentir. Então, parar de negar o óbvio, isso me incomoda, isso me dói, mexe com a autoestima da mulher. Isso. Imagina, durante a relação, ou às vezes tá sentindo estufada, tá pele sentindo... seca. E eu fui recentemente num médico, e ele fala muito sobre a importância da hidratação, né? E ele falou algo que mexeu muito comigo. Ele fala, quando você não consome água o suficiente, o seu corpo está sendo hidratado. Se não pela água que você consome... Pela água do cocô. Pela água do cocô. Então, assim, isso me convenceu ainda mais. Eu já gosto muito de tomar água. Eu falei, se eu tenho que tomar 2,5, eu vou tomar logo 4 litros de água, que eu não quero tomar água de cocô. Gente, socorro, né? Então, é muito importante a gente olhar para isso e entender tudo. Nós somos um sistema, né? Essa análise integrativa que você fala, eu falo muito sobre a questão sistêmica, da gente olhar para tudo, né? Nosso corpo, tudo tem um porquê, tudo está interligado. E quando eu soube essa questão de que o nosso intestino, ele tem, às vezes, não sei se mais neurônios ou produz mais neurônios do que o nosso próprio cérebro, que é o nosso segundo cérebro, eu fiquei em choque ele só com perde isso. Pro cérebro. Só perde pro cérebro. Em choque com essa informação. Eu falei, gente, e as pessoas têm preconceito de falar sobre cocô, sobre o intestino, sobre a importância. Mas porque a Daisy teve uma fala que é sobre... É normal. É normal. Hoje, o comum virou o normal. Mas o comum não é normal. Não é normal. Não é normal, por exemplo, uma mulher que tem o intestino preso, que é muito enfesada, ter escape de urina. Mas é muito comum. É muito comum. Porque ela fica enfesada e ela tem que exercer uma força extrema para evacuar, porque ela está muito ressecada, e ela fica naquele vai e vem do banheiro, senta no vaso, tenta horrível, evacuar, gente. E não vai, não sai. E quanto mais ela se esforça, mais ela distende o assoalho pélvico. Então, aquelas fibras musculares, elas vão afrouxando. Sim. E, obviamente, que a médio e a longo prazo vai ter um início ali de perda urinária. Então, uma gotinha quando você dá risada, quando você pula na academia, quando você espirra, a mulher, ela considera isso como normal. Mas porque a amiga já comentou, ou então porque ela nem comenta, porque ela tem vergonha, porque ela vai falar que está perdendo urina, mas foi só uma gotinha. Foi só uma gotinha. Mas só uma gotinha é o começo. O copo enche, algo, ele né? transborda com a última gota. Então, uma gota faz a diferença. Não importa se é no começo ou no final, mas uma gota faz a diferença. Então, hoje, assim, o comum está muito normalizado. E na área da saúde, muito mais ainda. E você estava falando sobre a boca, e a boca... Eu dei até um exemplo ontem para uma paciente, né? Acho que até foi para a Andréia. Nós estávamos conversando sobre... Você tem uma ferida aqui, apareceu uma manchinha no seu braço... E aí o seu braço começou a coçou e você começou a coçar e aumentou aquela ferida e começou a sair um pouquinho de sangue. Rapidamente você vai buscar ajuda.
Vocês não iriam? Com certeza. O que é isso? É um câncer de pele? O que é isso? Um bicho mordeu? O que é isso? Mas quando é na sua boca e você escova e sai um pouquinho de sangue, você enxágua ali, sai um pouquinho de sangue, ok, vida que segue. No dia seguinte sai mais um pouquinho de sangue, vida que segue. E assim você vai levando até você sentir dor. Porque a boca é muito negligenciada, só que a boca é a porta de entrada daquele alimento que você vai digerir. E se essa boca não estiver saudável, eu não tenho um intestino saudável. Então a minha visão integrativa em relação ao intestino é iniciando pela boca. Então eu ensino as minhas pacientes a higienizar a língua, porque a maioria higieniza com escova de dentes, mas a escova de dentes é para escovar os dentes. Gente, ela distribui, tá? Limpadores de língua. Eu já vi ela distribuindo para as mulheres. Isso é saúde, é sobre saúde. Porque ali à noite você tem um processo de jejum natural, que você né, não está hidratando, reduz ali o seu metabolismo. Então você prolifera ali restos orgânicos que ficam na sua boca, natural, por mais que você escove a boca, fique, né, os dentes, fica ali um pouquinho de resíduo orgânico, que vai fermentar e que você precisa remover isso da sua língua. Então não tem como você remover com a escova. A escova de dente ela só vai movimentar, ela não vai remover. Então é raspador mesmo, é raspar. Então não tem o raspador, vai com a colher. Dá para fazer com a colher. É mais difícil, né? Mais desafiador, dá um pouco mais de enjoo a colher, dá sim. Mas é melhor do que nada. Não fazer. Do que fazer com a escova de dente. Melhor fazer com a colher do que com a escova de dente. Exato. E aí você começa a preparar, né, esse intestino. Então você evita de mandar mais bactérias ou substratos que vão alimentar ali essas patogênicas da microbiota, para você não ter esse tipo de desbiose e aí tá desenvolvendo outros sintomas. Então é sim pela boca, mas a boca ela é muito negligenciada. Gente, agora vocês imaginem, meninas cheirosas aí de casa, quando juntar, você não consegue fazer cocô, aí você entra na questão da menopausa ou da TPM, aí você não está num dia legal dentro do seu trabalho, juntando tudo isso, né? Quando você puder eliminar por etapas, né, para ter uma saúde, faça. Porque a gente já tem coisas hormonais que fogem do nosso controle, que nós como mulheres vamos passar, como a menopausa, a TPM, até a gente controla, mas são coisas que a gente não consegue evitar. Mas já a saúde do intestino, a gente consegue fazer um tratamento, eliminar e não ter esse sofrimento. Imagina quando fizer esse bololô todo mundo junto, eita lelê. E é legal porque, assim, às vezes por uma questão geracional mesmo, as pessoas acabam acostumando a viver com esse problema e esse programa está sendo muito importante para trazer conhecimento, ou seja, a partir de agora a ignorância não te protege mais. Não te protege mais. Não te pertence. Não é normal ter escape, não é normal ficar enfesada. Ficar com a pele seca, ter dores na hora sexual. Exato. Não é normal. Assim como também parece que não é normal ir muitas vezes evacuar, não é? Tem uma quantidade de vezes que é o certo, que é o saudável, até textura e tudo. Sim. Né? Na área médica, quando a gente fala, né, da área da saúde na área médica, não existe um certo e um errado. Existe uma individualidade que precisa ser respeitada. Então, assim, eu tenho pacientes que evacuam um dia sim, um dia não, e tá tudo bem. Elas são extremamente saudáveis. Legal. Tá tudo bem. Elas têm todos os sintomas de uma pessoa saudável, os exames bioquímicos comprovam e a bioimpedância, que é a avaliação clínica, também comprova isso. E tá tudo bem. Mas eu tenho pacientes que evacuam todos os dias, mais de uma vez, e que estão com doenças metabólicas crônicas. Lu, e aquele pessoal que come, parece pato? É normal? Depende do contexto, depende do que ela come. Agora, se for como um pato, todas as refeições... Todas as refeições. Não é normal. Assim. Não é normal. Não é normal. Tem que investigar porque tem algum desequilíbrio, inclusive ali no processo digestivo, porque nós precisamos ter um tempo de retenção alimentar para que seja metabolizado, para que você possa absorver os nutrientes e fazer o próprio filtro, fazer a digestão. Até para um leigo parece meio óbvio isso. Exato. Vai eliminar Exato, porque você precisa de um tempo. Existe um processo de digestão que precisa acontecer natural para que você possa fazer essa separação aí do que é bom, do que é ruim. Desculpa, o que é bom, o que é ruim, o que fica e o que vai.
Então, para ter essa separação, essa seleção metabólica, tem que ter um tempo. Meninas, a Lu, ela está iniciando um tratamento comigo que eu acho muito interessante e que eu queria que ela explicasse para vocês, que é a modulação intestinal, que vai me trazer tanta liberdade, tanta saúde, que eu tô assim, vocês não têm noção, louca para começar. Conte mais sobre isso, Lu. Vamos lá, nós estávamos conversando aqui um pouquinho antes. A modulação intestinal, ela é uma estratégia da nutrição, onde nós vamos trabalhar com prebióticos e probióticos. O que são prebióticos e probióticos? Os prebióticos são as comidinhas das bactérias boas e os probióticos são bactérias boas ou ruins que habitam no nosso intestino. Então, o tratamento com a Daisy vai ser como? Nós vamos montar, e já começamos esse direcionamento, nós vamos modular, trazendo o equilíbrio, porque o que traz para a Daisy o desconforto abdominal, a retenção de fezes, o que traz isso? O desequilíbrio, a disbiose. Exatamente uma população de bactérias patogênicas, que são as ruins, em maior número do que as benéficas. Então, eu preciso trazer equilíbrio dentro desse ambiente intestinal. Então, eu preciso equilibrar, significa alimentar melhor as bactérias boas e deixar essas bactérias ruins na quantidade que tem que ter, sem mais e sem menos. Então, a modulação é isso, modular o ambiente intestinal através de estratégias nutricionais. Agora eu quero que a Carla e a doutora falem como vai ser a minha vida. Gente, vocês estão pensando? Como vai ser a minha vida a partir de? Como vai ser a vida dessa mulher que está nos assistindo a partir de? Porque elas vão te procurar, você sabe, né? Bem-vindas. Elas vão procurar vocês, porque elas descobriram a partir de agora que elas podem ter uma vida saudável. Sim, sem dúvida. Em todos os aspectos. Porque essa mulher que faz cocô, gente essa mulher que faz cocô todo dia, ela é feliz. Ela é feliz. Ela é feliz, ela vai trabalhar bem, o cabelo dela não cai, a unha tá saudável, o humor dela tá lá em cima. Outro dia você me deu um exemplo que era da pessoa que trabalha com a cara enfesada. Né? Que chega na empresa, a pessoa tá sempre de cara feia. Não fez cocô. Não fez cocô. É bater e valer. Não fez cocô. Não fez cocô. Gente, só que, vamos lá, né? Tem regras e tem exceções. Sim. Eu sou uma pessoa bem humorada, graças a Deus. É que você já tem uma modulação mental. Mental. Foram muito treino de alma também, tá? Foi muito treino na alma também. Eixo intestino-cérebro. Modulou o mental, porque é o casamento perfeito. Isso. Mente, cérebro e intestino. Como é que a vida dessas mulheres serão a partir disso tudo? É curioso você falando, porque todas as vezes que as pacientes chegam para mim para começar um processo de análise, de psicoterapia, comumente elas são orientadas também a olhar para o organismo como um todo. Então eu pergunto de exames bioquímicos, em geral elas também são encaminhadas para profissionais de nutrição e outros profissionais, porque não dá para trabalhar só o emocional sem a gente olhar esse corpo, porque nós chamamos na minha área de homeostase, a gente precisa estar em homeostase, em equilíbrio. E esse equilíbrio ele só é possível a partir desse trabalho com os colegas que fazem também tem também a visão integrativa como a Luciana tem. Então, eu encaminho os pacientes para esse tipo de abordagem exatamente por isso. E eles fazem a mesma coisa, encaminham. Porque uma coisa é você não estar funcionando bem e o seu emocional está afetando esse funcionamento orgânico. Outra coisa é o teu organismo não estar funcionando bem e aí ele está afetando as suas emoções. Sim. Então, por exemplo, você é uma mulher muito resiliente, uma mulher que consegue dar a volta por cima e consegue, apesar de viver uma questão ainda em desequilíbrio intestinal, consegue ser uma pessoa bem-humorada, que tem uma pele maravilhosa, mesmo com essa questão que você confidenciou. Imagina só quando esse corpo estiver em homeostase. Meu Deus, ninguém me segura mais, gente. Aí eu vou casar. Exatamente, né? Aí eu vou casar. Então, assim, todo profissional integrativo faz como eu faço e como a Luciana faz. A gente trabalha em conjunto, porque não dá para trabalhar as questões psicológicas sem considerar que esse corpo tem que estar equilibrado. E para isso a área dela é muito agregadora. Eu gosto muito de falar uma frase que, inclusive, hoje eu falei no atendimento do Neomama. A nutrição, ela não cura tudo, mas sem a nutrição você não cura nada. Uau! Nós não conseguimos, porque nós somos uma máquina. E essa máquina, eu comparo muito com uma Ferrari, e acho que eu já te dei esse exemplo, inclusive. Nós somos uma Ferrari, mas qual o combustível que nós estamos colocando? O que o Criador nos recomendou no manual de instruções? Sim. Ou aquele que a gente acha que é o ideal? O achismo leva a gente para lugares assim muito escuros.
muitos. Então, achar que você está comendo um pão com ovo, ele é o suficiente para te nutrir, porque ali tem carboidrato e proteína, é muito limitado, é um pensamento muito limitado. Então, a nutrição, ela sim, ela te cura, associados aos outros profissionais, mas precisa também quebrar essa questão de ser saudável é muito caro. Sim. Tem a feira, tem a xepa, no finalzinho da feira ainda tem muitos alimentos ali, muito íntegros, com um valor muito baixo e que você consegue sim fazer uma maravilhosa compra da semana com um valor bem reduzido. E sai muito mais barato do que uma lasanha congelada. Sim, verdade. A Bruna, ela é mentora de mulheres e treinadora de mulheres. O que você diria, Bruna, para as meninas que estão em casa, assim, as cheirosas que estão em casa, que fica se coçando assim, vou, não vou, vou, não vou, vou, não vou. Hoje eu posso, eu não posso, fica protelando, porque bota muita coisa à frente do que a sua própria saúde. Eu acho que essa briga interna revela realmente essa luta interna e que às vezes está acontecendo realmente até entre o próprio intestino e a mente, né? Uma discussão. Uma discussão e tá um barulho interno, tá uma briga interna. E esse programa é muito bom porque traz muito essa consciência, né? Traz muito essa possibilidade do agir. Então, assim, pare de negar o óbvio, né? Olha para isso. Então, se alguma dessas questões que foram ditas aqui sobre esses pontos de vista de, olha, não é normal, por mais que seja comum acontecer, talvez entre você e as suas amigas, vocês conversem entre vocês, vocês acham que é normal, não é, pode ser comum entre vocês, mas como a doutora falou, não é normal. Não é normal. Então, toma cuidado com isso, presta atenção nessas coisas e a gente toma muito cuidado com os alimentos que a gente ingere, né? Então, é o descascar mais do que o desembalar, como já dizem, né? Entender que existem muitas questões industrializadas hoje em dia que não nos trazem saúde, né? E isso traz muito uma questão da autorresponsabilidade. Agora entrando um pouco nessa área, né? Então, assim, seja responsável com as suas ações. Seja responsável com o seu amor próprio. Cuidar da sua alimentação também é um cuidado interno. Também é um respeito com você mesma, né? Com você, com a sua família. Poxa, eu sou mãe de 2 crianças. Eu me preocupo muito com a alimentação delas. E eu confesso, eu fui uma criança à base de miojo, nuggets e Coca-Cola, com batata frita. Hoje, minhas filhas não sabem o que é um nuggets, um miojo. Nunca Até será acelerou aqui. Batata frita acontece, mas refrigerante. Orgulho da Nutri. Deu até uma taquicardia. Que acontece, mas refrigerante não. E enquanto eu tiver o controle sobre a alimentação delas, elas não vão saber o que é boas isso. Escolhas, então, assim, a alimentação delas, é 100% perfeita? Não, não é. A minha também não. Tem muitas coisas a serem melhoradas. Sim. Mas a gente respeita muito essas questões. Então, é uma questão de amor próprio, de autorresponsabilidade com você, com a sua casa, com os seus. E isso revela muito o quanto você está disposta também a evoluir. E o melhor de tudo é você assumir a responsabilidade, não passar para o outro, né? Na minha casa também não entra refrigerante, biscoito recheado, nada disso. Porém, a responsabilidade não só de alimentar os meus filhos e também de me alimentar é minha. E também de cuidar da minha saúde, porque mesmo eu trazendo uma boa alimentação para minha casa, eu fui protelando a vida toda. Eu tô com 44 anos e só agora eu decidi me curar. Por isso que eu falo me em cuidar. Resgate. Só agora. Quanto tempo você não ficou sem saber que essa condição que você vivia não era normal? Não era normal. Exato. Me Essa é a incomodava, pergunta. mas eu ia levando, sabe? Essa é a Lu? pergunta de Eu ia $1 levando milhão Me de trouxe dólares. tanta clareza, outras questões. É que eu falava, gente, escape tem a ver Tem, questão tem intestinal, dores. dor na hora da relação, Candidíase de repetição. tantas coisas. Está associado... Queda de cabelo, Está gente. associado ao intestino, exato. A pessoa que não mastiga muito, quanto ela pode inflamar o intestino dela, impedir a absorção dos nutrientes daquele alimento que ela está ingerindo. Se a gente pensar nas estatísticas, elas são assustadoras. A gente vive assustadoramente uma epidemia de obesidade mundial. E a nível Brasil, mais assustador ainda. E quando a gente fala em obesidade, a gente não está falando do corpo, tá? Eu queria até que a Luciana me ajudasse. A gente está falando, por exemplo, da falta de cuidado que esse indivíduo tem consigo mesmo. Porque, em alguma medida, essa pessoa se deixou. E aí, quando eu falo em resgate de autocuidado, é nesse sentido. Autoconsciência, autorresponsabilidade, né? Para eu chegar, porque eu já fui uma pessoa com mais de 20 quilos do que o que vocês estão vendo aqui. Para chegar nesse nível,
dores emocionais estavam envolvidas, associadas a maus hábitos e a sedentarismo. E a uma vida extenuante, estressante, de muito trabalho. Eu ia chegar, é nesse ponto que eu É vou isso, chegar. por Não isso só ela, ponto. viu? Eu Pois já tive é. quase 90 quilos também. Eu também. E eu vou chegar E quando a nesse gente fala em ponto. resgate Meu de Deus, autocuidado, Marlene é Matos isso. lá dizendo A que já Marlene acabou. já tá... Fala, Pelo Dá amor de licença, Deus, Estevam, Déia. faça alguma Mas coisa ela pra tá essa aqui, vem pessoa. bater papo com a gente. Não, Estevam, preciso 5 falar minutos essa a mais, por favor. Eu preciso falar essa última. Fala. Nós mulheres, principalmente, Sim. nós estamos num mundo extremamente competitivo. O tempo Mas inteiro. não é porque eu estou competindo com a Deise, eu estou competindo comigo. Eu falo isso todos Eu os preciso dias. ser a melhor nutricionista. Não, eu preciso ser a melhor nutricionista que eu puder ser. Não sempre achar que eu não estou bem. Não sempre estar cobrando de mim mesma que eu preciso mais e mais e mais. Porque hoje a rede social faz isso, te cobra. Sim. Sempre tem alguém muito melhor do que você. Sim. Mas isso não é a realidade. Isso é aquilo que você acredita, o que você compra, né? Então você está num mundo competitivo e você precisa produzir mais, e você precisa fazer mais, e você precisa treinar mais, você precisa trabalhar mais. Tudo precisa ser muito em excesso, porque então eu chamo atenção e porque então eu sou uma profissional diferenciada, e isso não traz saúde. Adoecimento. Eu preciso produzir em equilíbrio, eu preciso me alimentar em equilíbrio, eu preciso praticar uma atividade física em equilíbrio, eu preciso alimentar o meu espírito em equilíbrio. Eu preciso ter essa base muito bem fundamentada para que eu seja uma mulher saudável. Então, esse ponto de, sabe, eu me esqueço porque eu estou produzindo tanto, porque eu preciso virar à noite estudando, ou porque eu preciso virar à noite trabalhando e sempre vendo estratégias. É preciso refletir acerca dessa cobrança. Exatamente. Só para a gente encerrar, você falando isso, eu lembro muito sobre o gerenciamento do tempo. Como é extremamente importante. Né? Eu fiz 2 faculdades, eu tive 3 filhos, eu cuidava de uma casa, estava dentro de um casamento abusivo. E isso tudo me consumia muito. Eu consegui fazer tudo, menos cuidar de mim. De você. Que é o que acontece com as meninas cheirosas que estão nos assistindo hoje. Ela tem que ter tempo para o filho, para o marido, para as redes sociais, para o trabalho, para a faculdade, para isso, mas para ela não. Ela vai se protelando, deixando para trás o tempo inteiro. E a decisão de você mudar tem que ser hoje, agora. Pega esse gancho que nós estamos deixando para vocês concordam comigo? Claro, e diga, é hoje. Em algum lugar aqui o Stênio vai colocar o @ da doutora Lu e você vai procurá-la pela internet. Seja onde for, ligue, vá, chame no direct, mas faça alguma coisa. Queira mudança de vida com você. Né? Que é o que eu fiz. Sim. Gente, e agora ninguém me segura mais. Agora eu vou casar, vou ficar com corpão, não vou ter mais cabelo caindo, eu vou dormir. Vai ter Não vou ter o corpo inflamado, tudo dolorido. Eu só tenho 44 anos, então agora é a minha hora. Exatamente. Você decidiu viver pelas pessoas que você Que eu ama amo. e não sobreviver. E não sobreviver, é isso. Essa- Então, bora, mulher! E é isso, nós estamos nos despedindo de vocês. Um cheiro, logo, logo ela volta. Tem muita coisa para acontecer entre esse povo que tá aqui de meu Deus, essa cheirosa, esse eita lelê. Então vocês fiquem aí, porque tem tantos projetos nascendo para trazer saúde para você e informação que vocês nem imaginam. Então, fique aí junto com o Bora Mulher.